Bom dia, me chamo Aureliano Mazzocco, nasci na Itália, nasci em Roma, e o meu primeiro contato com teatro foi justamente assim, quando eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, foi numa escola. Dali, minha família se transferiu para o Brasil, e o meu primeiro contato de teatro aqui em Cachoeiro foi com o senhor José Aoni. Crescendo na adolescência, participei do CAC, Clube da Amizade Católica, e era uma formação realmente assim religiosa, né? Na idade, eu tinha 17 anos, e resolvemos fazer alguns esquetezinhos no Zumbi, né? Nos bairros assim, mais assim, que tinha assim, pessoas mais simples, né? E dali surgiu, né? Na escola de comércio, né? A gente fazia as reuniões ali com a dona Elida Fenhoff, que era assim, a nossa tutora, digamos assim, de fazer uma peça de teatro. Ela tinha assistido Morte e Vida Severina em São Paulo, no Rio, não lembro bem, é do João Cabral de Melo Neto e música do Chico Buarque. Foi um sucesso, apresentando em Viçosa, no Teatro de Bolso de Campos, aqui em Cachoeira várias vezes, entendeu? Foi uma coisa maravilhosa, isso cresceu dentro de mim. E quando eu fui fazer a faculdade, fiz filosofia, e ali criou-se também um grupo de teatro, a Ciranda, o coral também, e eu participei. Ali nós fizemos peça do Gil Vicente, Martins Pena, né? Que era assim, o Ato da Barca do Inferno, muito interessante, Juiz de Pai na Roça e tal. Esse teatro foi crescendo. E um belo dia, nas vésperas do Natal, o padre Bruno Schizerotto, ele falou assim, por que a gente não cria assim, alguma coisa para lembrar o Natal, né, antes de começar a missa? Então me pediram para preparar alguma coisa, preparei, trouxe, digamos assim, a realidade de Jesus, Maria, Jesus para o dia de hoje. Criei aquele texto, esse texto assim ficou muito bom, e dali surgiu também, né, a vontade de fazer teatro mesmo, para apresentar e tudo que entrava em termos financeiros, ajudar as comunidades necessitadas em Cachoeiro. Criamos esse grupo, já demos o nome de Gênesis, que era o início, e gostamos muito de Pedreira das Almas, do Jorge Andrade. Nós montamos a peça, ensaiamos, apresentamos e ela fez sucesso realmente. E dali para frente apresentamos outras peças, né? Apresentamos depois, fomos convidados pela Confenata de Vitória, que é a Confederação Nacional do Teatro Amador. Tá? Isso foi lá em 1978, 79, por aí. E apresentamos uma peça que era Soraya Posto 2. Vencemos o segundo lugar. E no ano seguinte, 83, nós apresentamos O Santo Milagroso. Nós ganhamos todos os prêmios. Melhor ator, melhor atriz, coadjuvante, melhor iluminação, tudo. Deu na televisão, aquela coisa toda. Foi a primeira vez que um grupo de Cachoeiro ganhou uma coisa importante, ter um teatro. Logo depois nós fizemos O Berço do Herói, a peça que foi transformada pela TV Globo em Roque Santeiro. Foi uma coisa que nós começamos a ensaiar a peça antes da novela. Quando saiu a novela, houve aquela coincidência, uma coisa assim interessante, né? E nós ligamos pro Dias Gomes, tá? Desculpa, hein, Dias Gomes, a cabeça não é mais a mesma, Dias Gomes, tá? E eles pediram uma autorização se podia apresentar a peça, embora sair o Roque Santeiro na televisão. E ele disse, não, pode apresentar, só não mudar o texto. Isso foi até bom, porque quando nós fizemos a publicidade, a gente aproveitou, hein? Aquela malícia assim, né? Assim, olha, gente, vem assistir a peça, que tem o final da novela e tal. Deu até certo. As pessoas vieram, adoraram a peça e tal. Foi muito bom. E finalmente fizemos a última peça que eu atuei no grupo Gênesis, né? Foi o Noviço. Também era assim, o social com o religioso, né? Quem conhece o Noviço, passou na Globo também o Noviço, entendeu? E isso foi muito importante para mim em termos de teatro. Assim, a minha vida, ela viveu sempre teatro. Porque a vida é um teatro. Todos nós somos atores. No dia a dia, no trabalho, na rua, com as pessoas, com os amigos, a gente representa, às vezes, na verdade, às vezes, é com diplomacia, mas tudo teatro. Tá? Por isso que eu amo teatro. Que o mundo todo é um teatro. No bem e no mal. É isso aí.
chamo Sara Passabon e já tenho um bom caminho aí envolvido com as artes cênicas. Mas como que tudo isso começou, né? Eu costumo dizer que eu já nasci envolvida aí nesse caminho, porque o faz de conta, o como ser, sempre me atraiu nas brincadeiras de criança. E na escola, como não podia deixar de ser, os primeiros contatos que eu tive com dramatizações foram me encantando. E daí, reforçando a minha expressão artística dentro do teatro e me sentindo muito bem naquilo que eu fazia, porque me dava muito prazer. Eu penso que a vida a gente tem que buscar prazer, sobretudo na forma da gente se expressar. Mas caminhando para a profissão, eu entro dentro da educação enquanto professora e nesse meu momento de estudo eu me deparo com um diretor que se chamava, né, porque já faleceu, Matatias Soares. E mantive o trabalho com o Matatias. O Matatias ampliou a minha visão do que é fazer teatro enquanto um corpo, enquanto uma presença, enquanto um trabalho de performance mais orgânica. Que na época a gente falava a expressão, o trabalho com a expressão corporal, o trabalho com mímicas, né? Isso aí foi ampliando o meu entendimento de várias vertentes dentro do teatro. E no mestrado, como eu fui com a ideia de pesquisar corpo, alteridades, uma busca do outro teatro, eu me deparo com o núcleo de pesquisas afro-ameríndia, do professor Zeca Ligeiro, e daí eu fico encantada em me adentrar mais para essa área, para as produções que a gente chama do outro teatro, da cultura negra. Partindo para o doutorado, que eu tive a oportunidade de seguir em frente, eu ampliei e já fui direto já para as pesquisas afro. Mas aqui eu posso estar lembrando de alguns trabalhos dentro de uma trajetória que me foram assim pontuais para despertar interesses assim amplos. Eu posso citar os Saltimbancos, que é um musical de Chico Buarque, que me deu todo assim um conhecimento do que é estar em cena enquanto um cantante e interpretante. O Grito Parado no Ar foi na época do Grupo Cacheiro de Teatro, com o Matatias Soares, um teatro político, enquanto questões mesmo da ditadura sendo retratado, e aí ampliando as nossas questões, que é possível e devemos ter responsabilidade através do teatro, a gente discutir através da arte, a gente discutir o que está posto aí e dos direitos que não nos são permitidos, mas que nós temos que lutar e que nós temos que exigir, que direitos adquiridos são nossos. Em 79, eu estava com 8 anos, lá na escola do Espinheiro, no Coronel Borges, e a minha professora da segunda série, Dona Regina, tinha uma metodologia muito diferente de exercitar os conteúdos que ela passava para a gente. E a parte de humana, todo final de trimestre, ela montava uma peça de teatro para a gente trabalhar os assuntos que ela deu para a gente naqueles 3 meses. E aí eu fui apresentado ao teatro. Meu primeiro espetáculo foi uma adaptação que ela fez de Chapeuzinho Vermelho. Eu era o narrador. E assim eu comecei a gostar dessa atividade. Nessa época eu já frequentava a igreja católica do Coronel Borges e lá tinha o grupo Jonac, que faziam muitas coisas, muitas ações dentro da igreja, e eles também faziam muito teatro. E o meu sonho era fazer 12 anos para entrar nesse grupo de jovens do Jonac.
Quando eu fiz 12 anos, eu entrei para o Jonac, para esse grupo da igreja, e eles eram responsáveis por fazer a Via Sacra, a Paixão de Cristo, que era um espetáculo de teatro a céu aberto. Ele levava assim, 1,5 km de cenário, tinha um corguinho, né, que era o córrego do Targino. De um lado, eles montavam o cenário, do outro lado, ficava o público. No último ano que a gente fez, nós tínhamos um elenco formado por atores principais e figurantes de 500 pessoas. Nós tivemos uma plateia de 10 mil pessoas, assim, uma coisa fantástica, absurda. Todo gravado, o áudio, o estúdio, tinha caixas de som durante 2 quilômetros e a gente ia representando e íamos dublando as nossas próprias falas que iam sendo colocadas na caixa de som para o público todo ouvir. Tinha cavalo, animais, era uma coisa assim fabulosa, fantástica. Mas terminou em 89 porque ficou muito grande, caro demais, não queria retroceder, não tinha dinheiro para continuar bancando e aí morreu. E um dos grupos dos diretores era Carlos Castiglione, tinha o Evaldo Batista, a Marilene. Em 91, a igreja não deixou mais os jovens montarem as peças no seu espaço, no seu salão. E o Evaldo, então, resolveu oficializar a montagem de um grupo e saiu da igreja e começou a ensaiar na garagem da sua casa. E a partir daí, eu entro para o grupo para ajudar Evaldo nessa montagem desse grupo. A Marilene, esposa dele, cuidava dos figurinos, da maquiagem. E aí nós começamos a montar os espetáculos. A gente apresentava no salão do SIAC. Nós tínhamos bons patrocínios. A TV Cachoeira, a nossa grande parceira, fazia as propagandas e apresentava. Nós tivemos apresentações tipo A Bela e a Fera, O Mágico de Oz, A Pequena Sereia, com sessões lotadas. E eram semanas, temporadas de 3, 4 meses, todo final de semana apresentando lá. E aí a gente faz o espetáculo de estreia do Teatro Municipal. Na noite de inauguração do Teatro Municipal, a gente monta uma esquete. E depois a gente passa a ser o primeiro grupo de teatro a apresentar um espetáculo infantil no Teatro Municipal. O Asdrubal, com o grupo dele, é o primeiro grupo a apresentar uma peça adulta. A peça adulta de fora de Cachoeiro que vem apresentar é o Avarento. E a primeira peça infantil a ser apresentada é o 101 Dálmatas, com Lady Francisco. E esses são os 4 espetáculos primeiros a serem apresentados no Teatro Municipal. E aí, a Lucia Sampaio é a primeira diretora do Teatro Municipal, e aí a gente resolve, conversando com a Lucia, e aí a gente funda a Azteca, que é a Associação Teatral de Cachoeiro, com todos os grupos de teatro da nossa cidade, e a gente passa a ter os trabalhos maravilhosos, os projetos maravilhosos. A gente promove começa o Festival de Teatro, o FAS, que é o Festival de Arte Cênica de Cachoeiro do Mirim, organizado pela associação. A gente faz o projeto 3 vezes Teatro, que são 3 espetáculos de grupos diferentes, casados, que a gente vende os ingressos casados, aí a pessoa, se ela comprasse os 3 ingressos, ela pagava mais barato do que se comprasse individual. A gente passa a ter o Domingo Infantil, todo domingo uma peça infantil no Teatro Municipal. A gente cria o troféu Azteca, que era um troféu para os melhores do teatro daquele ano, com revelação de ator, revelação de atriz, melhor espetáculo, todos aqueles prêmios para motivar, incentivar o teatro da cidade. A gente começa, então, a sair, né, para outros municípios. Os grandes artistas que a gente tem em Cachoeiro, muitos passaram pelo ELA, né? Além do Mário, que ainda está em atividade, eu, Adriano, Cleiverson, mas a Amanda Malta iniciou no grupo ELA, Tony, a Mara Lovati, a Olivia Avelar, o Luiz Carlos passou pelo ELA, fez espetáculo a gente no ELA, a Isabel Bremide fez espetáculo dentro do ELA. Nós trabalhamos com muitas pessoas boas, que foram alunos ou participaram de alguns projetos do ELA. O Vitor Coelho, né, prefeito que está saindo da cidade agora, ele dirigiu o ELA, fez vários espetáculos dentro do ELA. Fizemos espetáculos em parceria dentro da Azteca. Então, assim, a gente tem uma história linda e a gente está trabalhando
Hoje é muito mais voltado para passar tudo que a gente aprendeu nesses 32 anos do que montar realmente, viver de montagem de espetáculo somente. Para quem me conhece, meu nome é Matias. Quem não me conhece é a mesma coisa. Então, eu sou Matias, um dos fundadores do Servo Livre. Até deu um pouquinho de polêmica nesse nome, Servo Livre. O nome seria Servo, porém livre. Aí eu quase mesmo, né? Servo, porém livre. Aí fizemos uma reunião e passou a se chamar apenas Servo Livre. Eu sou Luiz, também um dos fundadores. Quando eu entrei, já tinham começado a engrenar, já tinha até começado a ensaiar a peça. Foi a primeira peça apresentada, foi Dois Mundos, Uma Vida, onde o Matias fazia papel de Sissão, bandidão perigoso, e Ícaro, o Nelson Miranda, fazia papel de Ícaro. Mas até que eu fazia comédia também, uma comédia que a pessoa entendia e dava valor. Então, a gente começou, mas não saiu tudo lá. Até chegar lá, nós participamos de festival, com o Servo Livre. Fomos no Rio de Janeiro 2 vezes, São Paulo 2 vezes, fomos em Vitória várias vezes, Minas Gerais 2 vezes, e participando de vários festivais também. Primeiro que saiu mesmo era Dois Mundos e Uma Vida. Do cara maconheiro, bagunceiro e outro bonzinho. Mas no final, quando o bonzinho morre, aí o outro desespera. Aí o outro grita, que eu gritava: "Ih, Carol, espere por mim!" Depois teve Beco Sem Saída, teve A Escolha. Não temos hora para chegar. Não tem hora para chegar, A Escolha. As consequências foi que, nossa, as consequências foi que até hoje, quando o pessoal pede para apresentar, pede atos e consequência e a escolha. E estava me esquecendo meu telefonema. O telefonema também. O telefonema era o Matias conversando com Deus e Nelson fazendo um personagem conversando com o diabo. Tudo comédia, mas é uma comédia evangélica onde o cunho é evangélico. Você vai botar pedindo a gente dos irreverentes que deram certo. O irreverente deu certo, porque a gente tem muitas igrejas que achou no início que da forma que a gente trabalhava era escândalo. Porque tinha que ser aquele evangelho, vamos lá, Deus está voltando. E nós começamos a trabalhar com uma linguagem mais de povo. A idade chegou, eu corri tanto dela, ela chegou e me pegou por trás, veio um pequeno AVC aí pra bagunçar minha vida. Mas eu tô lutando contra ele. Parar e fazer teatro, não sei. Ou voltar a escrever livros, eu não posso. Eu fiz 2 livros. Eu vim escrever, agora tá ruim. E o futuro eu vou sonhar. Ainda sempre sonhar, né? Parou de sonhar, a gente morre. Então o teatro eu não paro não. Quando eu puder falar, botar a voz para fora e ela não me atrapalhar, eu vou. Acho que a cultura não pode morrer. Comecei a fazer teatro com a Sara Passabon na escola. Sara fazia jogos teatrais em horários alternados, né, aos horários que a gente estudava, e eram jogos, assim, eram atividades extracurriculares. Depois aquele desejo de fazer teatro com imagens que eu já via quando eu morava em Vitória, essas imagens de jogar, de se sentir bem jogando teatro com a Sara, na escola, no ensino fundamental, isso foi se petrificando dentro de mim, essa coisa de querer fazer teatro, gostar, ser ator, o teatro nos escolhe, enfim. Isso foi se amadurecendo dentro de mim, até que eu vim no curso de teatro do Nelson Miranda, um diretor de teatro também daqui de Cachoeiro. Fiz 1 ano de teatro com ele, e aí teve um hiato aí de 2 anos para eu entrar na faculdade. Quando eu entro na faculdade, eu reencontro a Sara Passabon, e aí eu começo a levar o teatro como estudo.
como pesquisa, como algo que poderia ser algo mais sério da minha vida. Então, eu fiz comunicação social durante 4 anos e, paralelo a isso, 4 anos de teatro, de curso de extensão. Saí da faculdade com diploma de publicitário e também com DRT de ator, e aí, daí pra frente, só foi deslanchando, assim. Acho que o meu primeiro grupo de teatro foi na faculdade, o Atores do São Camilo, era um grupo que durou 10 anos, eu entrei nos últimos 4 anos do grupo. E esse grupo era muito consistente, né, com atores, com músicos, com pesquisa, com trabalho que a gente desenvolveu em sala de ensaio por 4 anos incessantemente. A gente não decidiu acabar com a ideia de fazer teatro junto, fazer teatro de grupo. E aí, em 2008 fundamos o Grupo Anônimo de Teatro, que é um grupo que em 2024 completou 16 anos de pesquisa e desenvolvimento teatral, tanto em Cachoeira como no Espírito Santo, fora do país. É um grupo que foi caminhando pela via da pesquisa, da hibridez de linguagem, que é algo que a gente já tinha na faculdade, quando a gente estudava performance. O meu trabalho com teatro ali vem da performance em si, se eu puder considerar um ponto de partida como ator. Não foi como ator, foi como performer. Experimentando corpo e linguagens artísticas. Isso foi reverberando no Grupo Anônimos. Assim, até hoje a gente tem um pezinho na performance, na experimentação, ou na pesquisa que vai misturar linguagens. E o meu trabalho foi se desenvolvendo totalmente a partir do Grupo Anônimos. Mesmo nos meus trabalhos, já 10 anos depois de Anônimos e tal, indo para Vitória, morando em Vitória, conhecendo outros grupos e artistas, é um trabalho que parte fundamentalmente do corpo. O corpo, ele é o material de pesquisa inicial. Depois vem a palavra, depois vem o jogo, depois vem os outros elementos cênicos, né? Eu acho que o corpo, ele é a matéria-prima, o que se apresenta e que se estabelece. Arte e Existência é a primeira montagem do Grupo Anônimos, que é um trabalho que veio lá da faculdade, um trabalho experimental, performático, fundamentado nos textos e nas teorias do Antonin Artaud, um teórico francês do teatro da crueldade, e depois foi vindo a série de solos, né? Foi um trabalho muito meu mesmo desenvolver isso dentro do grupo, com os músicos, com as cenas que a gente tinha disponível dentro do grupo, mas em cena eu. E aí vieram 3 solos ao longo desses 16 anos. Culpa, baseado no Carta ao Pai, de Franz Kafka. Viajante, um texto autoral de Fernando Marques, feito a 4 mãos, eu e ele, em sala de ensaio. E, por último, a Metamorfose, retomando pesquisas do Franz Kafka. Mas, no meio disso também, aquilo que o Cachoeiro me contou, mas outras leituras dramáticas, muitos projetos que foram vindos, que não são só espetáculos, mas espetáculos que vieram sendo criados para projetos culturais, o Sarau Verbo Intransitivo, o Festival de Leituras Dramáticas, o Festival de Poesia Falada, as oficinas de teatro, os trabalhos que foram sendo desenvolvidos nos espaços de Cachoeiro. O Teatro Rubem Braga foi um local essencial para a gente desenvolver nossas pesquisas, mas com a interrupção dos trabalhos na enchente de 2020, a gente intensificou ainda mais os trabalhos nas praças, espaços culturais. Nós temos a 8ª edição do Festival de Leituras Dramáticas, acontecendo agora em 2024. O Sarau Verbo Intransitivo, que é um projeto de 12 anos, já circulou o estado, fora do país. Então a gente segue em atividade, em cena, trabalhando através de 3 vias, né? Que é a criação de espetáculos, a criação de projetos culturais que agrupem artistas de diversas linguagens, e nós todos estejamos em cena, falando o que se fala hoje, o que se pratica, o que se vê hoje através do teatro das artes. E a arte e a educação, né? A gente colocar o que a gente sabe, experimenta, para outras pessoas, para outros artistas que vêm colaborar com a gente ou aprender com a gente. Trabalhando essas 3 vias, a gente faz o Grupo Anônimo seguir uma caminhada dentro de Cachoeiro, do estado, do país, por que não, né? Atravessando as fronteiras geográficas, para que o teatro exista. E mais do que o teatro, para que a gente se faça existir no hoje e no amanhã.
registrando isso hoje para que você que esteja aí vendo a gente em 2000 e tanto, saiba que a gente existiu, existe e perpetue esse teatro que saiu das cavernas e vai até o infinito e além disso. Meu nome é Roberto Carlos, eu sou professor de literatura e também sou ator. A minha constituição como artista começa lá na minha infância, porque meu pai era músico. Na minha casa a gente dançava, cantava, representava quadros, cenas. Quando eu vou para a escola, nos anos 70, 80, era muito comum aquelas comemorações, sempre com teatro, né? E eu me lembro que a gente fez algumas adaptações nesse período, lá nos anos 80, no Grupo Jovem. O Pagador de Promessas, a gente fez Carta para Você, que são peças que a gente adaptou e que foi importante nessa constituição. Nessa sequência, eu saio depois, nos anos 90, para a faculdade. Na faculdade eu já começo a também fazer as famosas peças Alto da Barca do Inferno, declamações de poesia, participar de festivais. Eu me lembro da gente encenar e criar peças adaptando poesias do Fernando Pessoa, adaptando trechos bíblicos. Então era um camalhaço assim. Eu também fiz dança. Me apresentei antes do Broadway, Cine Teatro Broadway acabar, e eu fiz um espetáculo lá chamado Maria Como Tantas, que era a história da Maria Bonita, e eu era o primeiro esposo dela antes do Lampião entrar na história. E aí, um belo dia, nessa trajetória toda, eu me encontro com Asdrubal, que me convida para fazer teatro. Junto com fazer teatro, a gente começa também e monta um grupo de drag queens fazendo animações no carnaval, e isso perdura por uns 15 anos. E o teatro me ajuda nessa composição e nessa criação de personagem e na segurança de ser quem eu sou. E aí eu começo com o grupo do Asdrubal, que era o Se Der Jeito a Gente Faz, e a primeira proposta era a gente produzir Quem Tem Medo de Itália Fausta, né, uma adaptação, só que no palco me incomodava, porque a questão que mais me pegava era: e se o público não ri? Porque fazer tragédia, se todo mundo ficar sério, é fantástico. Mas a comédia, ela tem um start ali que a gente precisa entender. E aí eu faço essa peça e crio uma personagem que é a Fanta, que para mim é a personagem da minha história de teatro. Porque a Fanta é uma personagem encantadora. Eu faço o Bobo da Corte, eu faço Clarinha, eu faço Lady Laura. Mas a Fanta, como era um quadro muito grande na peça, era um quadro que a gente tinha que segurar muito o texto, e é uma personagem fantástica. Você imagina uma personagem entrar com peruca laranja, blusa laranja, saia laranja, meia calça laranja, sapato laranja, boca laranja, maquiagem laranja, tudo laranja. Então isso dava um tchan no palco, vamos dizer assim, né? Então eu fico nesse grupo durante 5 anos fazendo teatro, e aí nesse intermédio, como eu sou professor também há um tempo, e eu sempre gostei de trabalhar o teatro, a dança, a poesia com os meus alunos, e eu começo a criar então um negócio chamado Sarau, e a primeira pessoa que fez Sarau nessa cidade fui eu. E quando o Teatro Municipal é inaugurado, eu tenho apresentações de Sarau por 15 anos, que era sempre pautado naquilo que a gente estudava no romantismo. Então, o que a gente estudava virava o assunto da peça que a gente produzia, né? E eu me lembro que a gente fez um espetáculo chamado Viagem Literária, e a diretora do teatro na época quase me matou, porque eu coloquei 150 alunos no palco. Então, a minha história com teatro começa como alguém que começa a fazer teatro em casa, vou para a escola, vou para a igreja, e depois eu vou para o teatro mesmo. Eu posso dizer até um teatro profissional, porque o Asdrubal não aceitava menos que isso. Graças a Deus, hoje eu consigo levar isso para a escola que eu trabalho, que é o IFES,
E a primeira pergunta que eu me fiz ao chegar na escola é: qual é o lugar da arte neste lugar? Né? Uma escola totalmente tecnicista, os alunos engessados. E aí eu posso dizer para você que depois de 15 anos, hoje, nós ganhamos uma sala de linguagens que tem um espelho enorme para dar aula de dança, de teatro. A gente tem uma sala maravilhosa, quer dizer, o retorno do trabalho que eu tenho feito ao longo desse tempo, com jogos teatrais, com exposições, com envolvimento com a arte de modo geral, vem esse legado que fica para a escola. Então, falar da minha vida no teatro, eu comecei a fazer teatro 6 anos de idade, sempre fui um cara muito tímido, muito quieto, e o grupo Ela de teatro, que sempre foi muito, nessa época era o único grupo de teatro assim, muito promissor em Cachoeira, ele ensaiava na minha rua, era na rua de casa mesmo, eles eram meus vizinhos, o falecido Evaldo e a Marilene, que eram os atores à frente do grupo. E aí, uma vez a minha avó foi chamada na escola porque minha mãe estava trabalhando fora e porque eu não socializava com outros alunos, eu era muito quieto e tal, que era para poder me colocar numa atividade coletiva. E aí a minha avó conversou com a Marilene e eu passei a ir nos ensaios do grupo Ela para assistir e tal, e eu comecei a tomar gosto por aquilo, e eles estavam ensaiando A Pequena Sereia, que era apresentada no auditório do SIAC, isso lá em 1994. E aí teve um dia, eu fui assistir todas as apresentações, eles nem me cobravam ingresso, eu ia e tal. Sei que teve um dia que um ator faltou para poder fazer uma tartaruga, e a Marilene desesperada, precisa de alguém para fazer e tal, e eu falei, eu faço. Ela, não, mas, pô, tinha 6 para 7 anos, eu faço. Ela, não, mas, não, deixa para ver se ele faz. Ela pediu para ensaiar, eu consegui, eu sabia, porque eu já tinha visto o espetáculo 30 vezes, e eu consegui fazer. Eu lembro que a tartaruga usava um capacete que ficava caindo, que era muito grande, porque eu era criança. Enfim, fiz, dei conta, e aí depois ela conseguiu, para que eu não saísse do espetáculo, ela colocou uma terceira tartaruga, e eu sempre fiz a tartaruga, e fiquei até o final do espetáculo. A partir dali eu fui tomando gosto, fui fazendo, aí depois as atividades da escola não permitiam que eu ensaiasse, eu me afastei, fui estudar, e quando eu fiz meus 14 anos, ainda estudando, eu já fui fazer um curso com o Lucimar, que estava à frente do Grupo Ela, ainda no Grupo Ela, que era da minha época também, e eu fui fazer um curso com ele e continuei trabalhando, aí fiz espetáculos com ele, aí o Teatro Rubem Braga teve a sua inauguração, eu estive lá no primeiro ano que o teatro inaugurou, com o espetáculo que o Lucimar, a conclusão do curso foi lá, nós fizemos, foi maravilhoso, e aí depois eu precisei de um grupo, né, quando a gente terminou de se formar, e aí eu conheci, na verdade, uma professora me apresentou o falecido Asdrubal Avelar, que também tinha um grupo, se eu não me engano, se der jeito a gente faz o nome, e o Asdrubal falou, poxa, eu preciso de atores assim, meio malucos assim e tal, e que tem uma pegada de comédia, e cara, fui. Aí fiz teatro com o Asdrubal fiquei no grupo do Asdrubal durante 4 anos, e eu já tinha um grupo, um esboço de grupo, né, que eu queria para mim e tal, e a gente fazia as nossas apresentações com esse nome na escola, bairro, e foi quando eu saí do grupo do Asdrubal, eu falei, vou colocar o meu grupo para andar, que era o Personalidades Companhia Teatral. E aí, desde 2006, eu tô com esse grupo, estamos aí até hoje, graças a Deus, insistindo, resistindo, persistindo e na base da teimosia. Então, a minha vida teatral é sempre essa, assim. Não teve um ano, né, desde que o teatro foi inaugurado, que eu não me apresentei no palco do Teatro Rubem Braga, exceto desde o seu fechamento devido à pandemia e à enchente, mas todos os anos eu estive lá. Ouso a dizer, posso estar falando besteira, mas eu acho que eu fui o ator que mais pisou naquele palco, porque nós fizemos o projeto A Escola Vai ao Teatro durante quase toda a época do teatro, durante 20 anos.
Então, nós fazíamos uma média de 100, 110 sessões por ano. Então, assim, até hoje nós fazemos na Semana da Criança, que é 5 dias, nós fazemos uma média de 40, 45 apresentações. São 7 a 8 sessões por dia. Então, tipo assim, eu passei mais da metade da minha vida no teatro. Então, já dormi no palco do teatro, já desmaiei no palco do teatro, enfim, já quebrei o nariz no palco do teatro. Cortei o dedo, tomei 6 pontos. Ou seja, o teatro, já fiz tudo que eu podia fazer naquele palco. Então, eu me sinto muito à vontade. Às vezes eu acho que, tipo assim, eu me sinto mais à vontade, às vezes, no palco do teatro do que em outros lugares. E sempre enalteci o Teatro Rubem Braga, porque graças a Deus já passei por muitos outros teatros. E às vezes eu fico, caramba, poxa, o Teatro Rubem Braga, quando a gente está lá, a gente sempre botava defeito. Nossa, isso. Mas a gente já foi para alguns teatros que eu falava, putz, como eu queria estar no palco lá em casa, que a gente chama de casa. Porque a gente sabe que sempre nos atendeu. Então, e tive o privilégio de fazer, desde 2002, um espetáculo, uma comédia muito louca, chamado A Louca, que graças a Deus também a gente fala de questões muito sérias, mas através de uma comédia, né, que ri de nós mesmos. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. E graças a Deus as pessoas compraram esse barato. A gente fez a 1, a 2, a 3. Se você me perguntar, vocês estão em qual agora? Não sei, mas já passamos da 8. E todo ano a gente lança aquelas personagens contando uma versão. Gravamos DVD, já ajudamos pessoas juntamos fraldas, leite, quilo de alimento, tudo para poder ajudar através desse espetáculo. É um espetáculo que até a versão que a gente fez, a gente já tinha contabilizado, de acordo com os borderôs desse espetáculo, mais de 28 mil pessoas que assistiram. Então, assim, poxa, legal que Cachoeiro teve esse número de pessoas que nos assistiu. E através do nosso projeto A Escola Vai ao Teatro, a gente está formando novas plateias. Eu acredito muito que todo ano o aluno ele vai ao teatro com a escola. Então, quando ele sai da sua vida acadêmica, ele já tem o hábito. Ele sabe como que o teatro é interessante, é mágico, é curioso. Então, ele vai continuar indo e vai perpetuar aquilo que ele aprendeu na escola. Então, a gente está formando plateias para os novos atores que ainda vão começar a trabalhar. Então, a gente está seguindo, mas está deixando um legado, está deixando um caminho que eu acho muito bacana. E através desse projeto, eu não tenho uma contabilidade, mas assim, ano passado, que a gente está sem teatro em Cachoeiro, mas a gente fez as apresentações no cinema, nós levamos 14 mil alunos em 8 dias de apresentação. Ou seja, isso no teatro era mais, porque a logística no teatro era mais favorável para poder fazer. Então, assim, a gente deve ter aí, de todos esses anos de projeto, se a gente não chegou a 100 mil, a gente está bem próximo a 100 mil alunos captados e que vão ao teatro nesse período. Ok, estamos falando de 20 anos, mas, poxa, é um número muito considerável para Cachoeiro. Eu chego na escola, o pessoal já sabe, tio do teatro, às vezes as pessoas vêm falando comigo, eu fico, gente, onde eu conheço essa mulher? Ela fala, eu sou da gestora de tal escola. Ah, sabia, imaginei, professora e tal. Quando eu conheço, eu fico, você é professora? Ela, não, sou coordenadora. Ah, tá. Então, isso é muito bacana. E através disso eu entrei no ramo de festas, no ramo de shows infantis e tudo. E hoje é o que eu faço, assim, né? Eu tenho meus personagens que fazem presença. Eu tive personagem numa feira agora lá em São Paulo, que o meu Hulk vermelho estava lá e tal, e ele tirou uma foto com nada mais, nada menos que o cara do Superman. Falei, nossa, podia ser eu, mas não era, mas era o personagem. Mas, tipo, eu sei que é o meu personagem e tal. Então, assim, meus personagens rodam o Brasil todo. Já fiz espetáculos, graças a Deus, através do teatro. Conheci lugares no país inteiro que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Então, sou grato por isso, sou grato à arte. Não estou artista, eu sou artista, eu entendo como artista. Estou olhando sempre o meu. Dificilmente eu estou preocupado com o do colega, mas sempre que eu posso, eu estou indo ali assistir, estou indo ali dar minha força. Mas estou sempre aqui, ó. O meu foco é sempre aqui, em frente. Estou aqui para fazer o meu. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder atrapalhar, é que eu não vou. E eu acho que todo artista merece o nosso respeito, o nosso aplauso, principalmente por estarmos fazendo arte numa cidade pequena, num país que não consome tanta arte. Então, mais do que nunca, a gente merece respeito, trabalho, oportunidades e, claro,
público para nos assistir, porque não existe uma luz melhor para iluminar a gente no palco, senão a luz que vem dos olhos da plateia. Então é isso. Minha vida artística já tem aí uns bons quase 30 anos e eu espero que continue por mais 30, 60, 90, entendeu? E se tiver aquele chip que a gente coloca assim para a gente viver para sempre, acho que eu vou viver só para continuar fazendo teatro. Basicamente, é isso. Trabalho com teatro desde 1997. Eu comecei no teatro no Grupo Ela, né, quando eles abriram a primeira turma de infanto-juvenil, né, do grupo. Eu acho que o grupo estava fazendo 5 anos na época, né? Eles abriram a primeira turma infanto-juvenil. Eu entrei com 7 anos de idade e comecei a fazer, né, as atividades de oficinas, né? Oficinas livres, que chamava na época. Fiz até 99 essas oficinas livres, me formei nessas oficinas livres e depois comecei a atuar com o grupo em diversos espetáculos, né? Sempre espetáculos infantis, porque eu era criança. Viajamos, né, com o grupo, o grupo formou uma turma de alunos que foram saindo, né, dessa formação desse curso livre. E continuamos tendo oficinas, né, mais avançadas e, ao mesmo tempo, apresentando, formando uma parte juvenil do grupo e apresentando com o grupo em diversos espetáculos. Né, Bela e a Fera, Pequena Sereia, né, eram musicais. Na época, o Grupo Ela tinha um tamanho muito grande de elenco, né, eram espetáculos com 40, 30 pessoas, então eram muitas pessoas nos espetáculos. E aí não parei, né, comecei a crescer junto, me desenvolver junto como indivíduo, ao mesmo tempo que me desenvolvia profissionalmente dentro da área do teatro. Já em 2008, por aí, eu tirei meu DRT, né? O SATED veio para a cidade, eu tirei meu DRT, outros artistas também tiraram na mesma época, e comecei a trabalhar, a partir daquele momento, eu já tinha uns 18 anos, comecei a trabalhar com espetáculos mais indo pro adulto, assim, né? E aí apresentei outros espetáculos com o grupo. Fomos para outros lugares, né? Participei de festivais no Espírito Santo, fora do Espírito Santo e tudo mais. Depois, em 2010, eu me mudei para Vitória, fiquei um tempo lá, fiquei 4 anos morando lá, fiz alguns outros cursos, depois voltei para Cachoeiro. Quando eu retornei, tinha o Ponto de Cultura da Lene Glória, ajudei em uma época lá, o grupo, o Ponto, né, participava de algumas oficinas lá junto. Mais para frente, com a Azteca, eu comecei a ministrar oficinas de teatro para criança e comecei a fazer pedagogia também para me especializar nessa questão de dar aula de teatro para criança, que era o nicho que eu me identificava mais, porque eu passei toda a minha infância fazendo teatro e fiz muitos espetáculos infantis. Então, eu comecei a trabalhar com crianças. Teve uma época que minha turma tinha 40 alunos. Eu fiz uma turma mista, né, nesse tempo que tinha criança e tinha adulto na mesma turma. Desenvolvi uma forma de dar aula de teatro para turmas mistas e levava essa turma mista para apresentar no Teatro Municipal. Eu fiz isso por uns 2 anos, né? Até o teatro, infelizmente, ser inundado e ser fechado. Até 2019. E a gente apresentou diversos espetáculos da Maria Clara Machado, Cigarros e Formigas, A Bruxinha que Era Boa. A gente apresentou espetáculos que as dramaturgias eram criadas pelos próprios alunos. Eu também desenvolvia essa forma criativa com os alunos. E assim eu fui desenvolvendo meu trabalho dentro da área do teatro ali, agora como uma pessoa que estava ali propondo ensinamentos, aprendizados, né? Não só mais como aluna ou como atriz, mas também na parte de educadora também. Além disso, comecei um trabalho de produção, né, em 2016, por aí.
quando eu já tinha voltado para Cachoeiro. Eu voltei em 2014, né, que eu comecei a fazer esse trabalho dando aula, e comecei de mais para frente produzindo. Trabalhei um tempo dentro da Secretaria de Cultura por 3 anos, né? Foi um momento importante para mim de aprendizado como artista na área burocrática. A partir dali eu comecei a conseguir escrever editais e ter possibilidade de patrocinar, de pagar, né? Não só outros artistas, como o meu trabalho também, remunerar, né, mais dignamente o meu trabalho. E comecei a desenvolver meu trabalho como artista individual. Não estava mais no Grupo Ela, eu saí do Grupo Ela em 2009, né, antes de eu ir para Vitória. E em 2014, quando eu volto, eu começo a fazer o trabalho mais individual, de artista independente, né, e artista individual. E eu começo a trabalhar para outros grupos de teatro, como produtora também, né, Cianões de Teatro, já trabalhei para Personalidade, já trabalhei para o Anônimos, fiz muitos trabalhos com Anônimos. Hoje, atualmente, produzo também o Laboratório Epicentro, né, faço a parte de produção. Alguns eu faço parte de produção executiva, alguns eu faço parte de produção artística ou produção de organização mesmo de projetos, escrita de projetos, né? Além de escrever os meus próprios projetos também. Em 2019, eu abro a minha produtora, né? É quando eu saio da Secretaria de Cultura e abro a minha própria produtora, e a Palmas Produções. E começo a enxergar o meu potencial de poder fazer trabalhos até também trazendo espetáculos ou projetos de fora da cidade para dentro da cidade e fortalecendo os que já existem aqui. Em 2020, a gente tem, infelizmente, 2 momentos trágicos, né, para a cidade e para o mundo. Primeiro vem a enchente de destrói o teatro, está aí, infelizmente, há anos sem ser reformado. E também vem a pandemia e paralisa todo o mundo, e principalmente a classe artística, que depende da arte do encontro, depende do outro, depende de estar todo mundo junto, principalmente o teatro, né? A área teatral, dança, entre outros, né? A gente tem que mergulhar no audiovisual, que é um lugar que, para mim, não é muito confortável, eu não tenho muito conforto com isso, e que é novo, né? E tudo que é novo é estranho também, para mim, pelo menos. E a partir daí eu começo a desenvolver outros trabalhos, né? Enquanto a gente não pode voltar. A partir do momento que a gente volta de um período muito extenso para o artista que está preso, não consegue fazer seus trabalhos. E eu já tinha uma vontade muito grande de abrir um espaço cultural. Fiquei na Azteca por muito tempo, né? E a gente chegou a ter um espaço. Mas eu começo a pensar em ter um espaço privado que possibilite esse momento que foi quebrado para a gente da pandemia e que também foi quebrado com a perda do teatro, que era um lugar que os artistas se encontravam muito. E aí a gente desenvolve a Casa Carmô. Eu e o Anderson, que além de ser meu parceiro, é também meu sócio e também faz toda a parte cenográfica, cenotécnica, também me ajuda muito nas questões das produções, está aprendendo produção junto comigo. Eu ainda estou aprendendo, mas ele também está aprendendo junto comigo. Praticando, né, que é o que a gente só consegue aprender praticando. E a gente começa a desenvolver esse trabalho. Montamos a Casa Carmô no início de 2023, né, a gente aluga em março, começa a fazer a obra dura 3 meses, a gente abre em junho, né, dia 3 de junho a gente abre. E a Casa Carmô é isso, né, a Casa Carmô é um lugar onde eu consigo trazer os meus trabalhos, fortalecer os meus trabalhos que já existiam com a minha produtora ou com a parte profissional de dar aula de teatro e tudo mais, mas que eu também consigo agregar o trabalho de outros artistas. É um espaço livre para que outros artistas possam criar em lugares em Cachoeiro que eles não conseguem criar, trazer seus trabalhos autorais, tanto na área da música, entre outras áreas artísticas. É um espaço também que hoje está sendo descoberto por artistas de fora e que eles têm vontade de vir para cá também, mas principalmente é um espaço para valorizar a história de Cachoeiro, a história do artista, a história da arte de Cachoeiro, e que também para fortalecer no momento que a cultura em Cachoeiro está passando por momentos muito críticos desde a enchente e da pandemia. Já passava, né, por várias atitudes culturais e sociais da cidade, já era um lugar muito difícil, né, ser artista é muito difícil, acho que no Brasil todo, mas em Cachoeiro especificamente, por diversas ideologias e pensamentos, né, por questões culturais também da cidade, mas que a gente precisa
fazer esse trabalho de formiguinha de fortalecimento, que as pessoas entendam sua identidade e possam, a partir daí, fortalecer cada vez mais a história cultural da cidade. Eu acho que, resumidamente, minha história é isso. Vou fazer 28 anos, acho que 29, não lembro, ano que vem. E esse é o processo. Eu pretendo que eu continue ainda aprendendo e partindo desse processo por muito tempo, para que eu possa cada vez mais conseguir fazer coisas. É isso. Fazer teatro na adolescência, ensino médio, com o professor Asdrubal. E ali eu já fui tomando contato com alguns clássicos, né, com Nelson Rodrigues, com Molière, com Shakespeare, enfim. Né, e ali o bichinho me mordeu. Né, e a minha primeira produção foi com 17 anos, né, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. A gente precisava fazer uma peça a gente precisava fazer coisa para poder arrecadar dinheiro para a formatura. E a gente fez um show de improvisação. E aí a gente fez o Improvável Cover. Né? Isso lotou o teatro, deu mais de 400 pessoas dentro do teatro, deu um maior problema com o Corpo de Bombeiro. E ali eu gostei, tomei gosto daquela coisa. E comecei a trabalhar com o professor Asdrubal. E o professor Asdrubal reativou o grupo, o antigo grupo dele, que era o grupo Sidergita A Gente Faz, e no qual eu comecei a fazer parte. E a gente começou a desenvolver projetos nas escolas. Só que eu precisava de mais, eu precisava estudar. Então foi aí que eu parei de trabalhar com o professor Asdrubal e fui para Vitória estudar na FAFI. Me formei ator em 2018. Né? E o que eu mais tive dificuldade foi com teatro épico. Né? Quando eu tomei contato com Bertolt Brecht, com Piscator, com Peter Weiss. Isso me incomodou muito. E pelo fato de eu ter tido maior dificuldade com o teatro épico, mesmo eu sendo professor de história, né, quando eu retornei para Cachoeiro, eu já tinha a ideia de, quando eu retornasse para Cachoeiro, depois de me formar em teatro, de criar um grupo de teatro. E aí surgiu o Epicentro, com eu e o Marco Aurélio Borges, e ele já falava que tinha vontade de voltar a fazer teatro, e aí a gente criou o Epicentro, a gente convidou algumas pessoas, e a proposta é que o Epicentro fosse um grupo de teatro épico, um grupo de teatro político, com abordagens políticas. E a nossa primeira montagem foi uma adaptação do Terror e Miséria no Terceiro Reich, né, que é um texto do Bertolt Brecht, que era feito de recortes de notícias de jornal, quando ele escreveu, ele e a esposa, quando eles fugiram para os Estados Unidos, né, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Depois veio a pandemia, e com a pandemia veio a nossa montagem autoral, nossa primeira montagem autoral, que é o Home Office, o Sinal dos Tempos, né, que é um texto autoral do Marco Aurélio, que é uma videochamada, onde as pessoas entram nessa videochamada e é o gerente da empresa ligando funcionário por funcionário para ver se eles estão trabalhando, se não estão trabalhando. Né? Depois disso, a gente ficou um tempinho parado e retornamos em 2020, final de 2022 e 2023, quando a gente foi para o Festival Internacional de Curitiba, com uma montagem que também foi ideia do Marco Aurélio, que era o Debaixo da Ponte, né? Que são duas pessoas em situação de rua, disputando a posse da ponte. Né? A gente se estreou lá em Curitiba, depois retornamos em 2024 para Curitiba com a mesma montagem, circulamos em Cachoeiro com essa montagem. E agora, eu acredito que o Epicentro continua com essa proposta épica, com essa proposta de levar política, de levar questões sociais, não necessariamente na estética brechiana, clássica, etc., mas que faça de fato o povo pensar, rir e pensar. Coisa boa, né? Ó, eu vim aqui de lanche, quero lanche. Eu cheguei atrasado, porque ali embaixo, um acidente ali embaixo, um acidente, gente. E eu querendo ver quem estava com a vítima, mas não podia, porque eu sou muito baixinho.
Aí comecei a falar assim, dá licença, eu sou parente da vítima. Dá licença, eu sou parente da vítima. O pessoal não estava abrindo, não. Eu falei, gente, vou começar a chorar mesmo, pra eles acreditarem em mim. Dá licença, eu sou parente da vítima. Eu sou parente da vítima. Dá licença, eu sou parente da vítima. Eu sou parente da vítima, dá licença. A pessoa foi abrindo. Quando eu cheguei lá, era um jegue morto. Gente, eu vou contar aqui no meu show. Eu fui num show num lugar aí, e o pagamento seria o cardápio do dia. Você já tá aí, vamos sentar na mesa. Cheguei lá no restaurante, esperando o cardápio do dia, me deram o papel, me ver o que tinha. Olha bem, tucu, naré, pirarucu, pacu, baiacu. Falei, ô, povo, eu gostar de peixe.